O ex-presidente americano Barack Obama, ele que está em São Paulo, faz agora de manhã uma palestra no Fórum Cidadão Global, organizado pelo jornal Valor Econômico, Banco Santander e a Advantage. É para líderes empresariais sobre a importância da construção de uma cidadania global. Vamos acompanhar com tradução simultânea de Marcelo Lins. Ele começou dando bom dia, agradecendo ao Globo, ao Banco Santander, a José Roberto Marinho. Estou feliz de estar de volta ao Brasil, faz um tempinho, desde que a última vez que eu estive aqui, e eu sempre tive vontade de voltar, desde que esse país me mostrou a sua lendária hospitalidade em 2011. Muito obrigado. Eu tive a chance de visitar a Cidade de Deus. Michelle e eu levamos nossas meninas para ver o Cristo Redentor. E mesmo sem ter tido a chance de comparecer à Copa do Mundo, Joe Biden pegou esse ingresso e veio. E eu não tive a chance também de vir aos Jogos Olímpicos e ainda não fui ao Carnaval. Mesmo assim, eu estou realmente muito feliz de estar aqui hoje. O Brasil foi o primeiro país que eu visitei na América do Sul como presidente, o que não foi uma coincidência. Como americanos, nós reconhecemos a subida extraordinária do Brasil e um sucesso durante anos também. Acredito que as duas maiores democracias do hemisfério, as duas maiores economias do hemisfério, têm uma responsabilidade única e oportunidade única também de conseguir acompanhar o ritmo da globalização e seus desafios, de enfrentar esses desafios como a desigualdade econômica, o terrorismo, e de também formar o futuro dessa região e também ajudar a formatar o futuro do mundo. São tempos desafiadores. Frederick e eu teremos a chance de ter um diálogo sobre isso, mas antes de responder perguntas, deixe-me falar de alguns desafios-chave que nós todos enfrentamos. Em várias formas, são melhores tempos e também os piores tempos esses. O mundo está mais próspero do que jamais esteve, mas isso veio também com mudanças e quebras industriais, com estagnação de salários em muitas economias e deixou muitos trabalhadores e muitas comunidades demais acreditando que as perspectivas para si e para seus filhos estarão piores do que melhores no futuro. O mundo está mais conectado do que jamais esteve. Mas mesmo com a internet tendo o potencial de espalhar conhecimento, oportunidade e também empoderar aqueles que espalham terror e medo e morte. Mas aí Brasil, Estados Unidos, Europa, nos Estados Unidos, nós vemos a internet contribuindo pela a divisão da nossa política, a tribalização da nossa política nessa era da informação instantânea, quando o Twitter nos alimenta com um fluxo constante de notícias ruins. É natural que as pessoas procurem algumas certezas e ferramentas que dêem essa certeza para suas vidas. Quando vemos culturas colidindo, as pessoas preocupadas com seus valores tradicionais, suas ideias e suas raízes, e que isso está sendo quebrado também, é inevitável que a política e os arranjos sociais também sejam afetados com toda essa disrupção tecnológica que está acontecendo. E o questionamento que todos enfrentamos, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia ou na África, a pergunta é se, para o bem das nossas famílias individuais e a nossa política, temos a capacidade de reconstruir, renovar os arranjos sociais e econômicos para que a mudança funcione para todos, não só para alguns. Podemos garantir que essas novas maravilhas, como a internet, onde os serviços também por demanda e as entregas sem robóticas, podemos garantir que isso ajude e beneficie a todos, não só aqueles que estão no topo. Podemos provar que num mundo que está encolhendo, a volta do nacionalismo, da xenofobia,
ou as políticas populistas da extrema-direita ou da extrema-esquerda, as políticas do nós contra eles, será que nós podemos convencer as pessoas que não vale a pena voltar para isso, que essa é a direção certa? Por isso, nós precisamos, mais do que nunca, abraçar os valores do pluralismo, da tolerância, da diversidade e também o império da lei, para garantir que avancemos. Será que nós podemos refazer a nossa política de um jeito que inspire as pessoas a ultrapassar o que os divida, seja na raça, seja nos legados, na cultura, para que nós possamos encontrar aquele traço comum de humanidade e substituir o medo pela esperança? Bom, agora, uma das vantagens de não ser mais candidato a nada, eu não preciso apresentar aqui um plano de 10 pontos sobre como resolver esses problemas todos, mas eu tenho algumas ideias que eu acho poderemos focar nelas. Primeiro, número 1, nós temos que garantir que essa nova economia funcione para todas as nações e todas as pessoas. Eu acredito que o capitalismo, mercados livres, abertos, são os grandes geradores de riqueza na história da humanidade e fizeram um trabalho impressionante, elevando o nível de vida mundo afora, de também espalhar a inovação, aumentar a produtividade. Mas o que também é verdade é que a globalização, como uma missão, e a automação, todas essas coisas que nos deram tantos benefícios e que enfraqueceram a posição dos trabalhadores de garantir bons salários. Em muitos casos, acabaram transformando velhas indústrias que estavam ali ancoradas em comunidades e as comunidades não estão confortáveis agora. No mundo velho, no nosso mundo, só 1% controla tanta riqueza quanto todo o resto. Nós não vamos ter estabilidade política. E não só isso, se você olhar para a história econômica, as economias não crescem tão rapidamente e com tanto sucesso quando muita riqueza é concentrada demais no topo e essa não é dividida numa classe média maior. A sociedade não funciona tão bem quando as pessoas sentem como se os ganhos econômicos só beneficiam aqueles que estão por dentro do negócio, em vez de ser aberto à competição para qualquer um que tenha boas ideias ou tenha vontade de trabalhar. Então, algumas das tendências que estamos vendo nos Estados Unidos, nas economias mais avançadas e também pelo mundo inteiro, isso é uma receita para cinismo e polarização e não ajuda a construir crença nas nossas instituições. E isso, é claro, que acaba prejudicando também reações como o protecionismo, quando se tenta nos fechar da competição de outros lugares. Então, para avançar, em cada país, nós precisamos construir novos complexos sociais que dê a todo mundo a educação que merece, que dê aos trabalhadores o poder de se organizar por salários melhores, que garanta um sistema tributário que seja justo e que não permita que aqueles que se beneficiam dessa nova economia fujam de suas obrigações tampouco. Mas, em vez disso, que mostre que vale a pena que eles reinvistam em seus países e que dê a outras pessoas e outros negócios chance também. Temos que investir nos nossos povos, nos seus conhecimentos, educação, capacidade, para que pegue a ideia e transforme num negócio. E no que vai ser uma economia cada vez mais baseada em serviço, temos que modernizar nossas redes de proteção, porque isso não apenas cria estabilidade política, isso também deixa as pessoas com mais poder e com vontade de assumir riscos. Eles sabem que se não funcionar tudo corretinho, vai sempre ter pelo menos uma base ali, um chão que eles não vão passar.
para baixo. E enquanto nós trabalhamos para diminuir a desigualdade em cada um dos nossos países, temos também que diminuir o espaço entre os países ricos e os pobres, ajudar as economias em desenvolvimento, abrir mercados para bens americanos, brasileiros também, e ajuda a evitar colapso de estados frágeis, garantindo que as jovens populações vejam um futuro mais brilhante. Isso não é só caridade, isso não é a coisa certa só por fazer, mas é também a coisa responsável a ser feita. E isso me traz ao meu segundo ponto. A maioria dos nossos grandes desafios demandam cooperação internacional. Pegue, por exemplo, a ameaça da mudança climática. Nós acabamos de ver uma temporada de furacões muito devastadora. E não podemos atribuir um furacão particular à mudança climática, mas o que sabemos é que a tendência histórica indica furacões mais fortes, mais poderosos, temporadas maiores, mais seca, mais enchentes. Isso não são acidentes, são o nosso futuro se as temperaturas pelo mundo continuarem subindo. Isso é ciência. Agora, a boa notícia é que os Estados Unidos, por exemplo, durante o meu governo, nós provamos que o progresso econômico e a proteção ambiental não estão em conflito, mas, na verdade, podem complementar um ao outro. Então, enquanto eu era presidente, por exemplo, nós aumentamos o uso de energia eólica por 3 vezes. E a energia solar 10 vezes. Essas indústrias agora criam muito mais empregos do que a velha indústria do carvão, por exemplo. Mas cada país não é capaz de resolver esses problemas por si só. Os Estados Unidos não pode resolver o problema sem o Brasil não pode resolver sem a China não pode resolver sem a Índia ou outros países em desenvolvimento. Então temos que trabalhar numa concertação para diminuir a emissão de gases carbônicos. Vai ser necessário tempo para que tenhamos soluções científicas que vão solucionar esses problemas para sempre. E o que me dá esperança é que os Estados Unidos estão conseguindo aumentar muito as suas energias renováveis e o uso delas. O Brasil também, em várias formas, vem trabalhando em biocombustíveis e tem sido um exemplo para o mundo inteiro. E isso é algo de que devemos nos orgulhar e também continuar. Terceiro ponto, precisamos reconhecer que no palco mundial, nosso maior desafio não são as disputas entre os grandes estados, mas sim dos estados falidos, os estados marginais, com redes terroristas que acabam alimentando situações perigosas entre jovens populações que não têm oportunidades. Isso quer dizer que não podemos só resolver problemas com tanques e aviões de guerra. Eu tenho muito orgulho que os Estados Unidos tenham o complexo militar mais poderoso do mundo. Isso é necessário, em muitos casos, para manter a paz. A Coreia do Norte, por exemplo, é um verdadeiro perigo e é por isso que, além de manter nossas vantagens militares e tecnológicas, temos também que manter também alianças fortes pelo mundo inteiro. Mas, para fazer isso, nós precisamos entender que nossa segurança não depende apenas da força militar, também depende de uma diplomacia forte. E alimentar alianças e encorajar cooperação entre as nações. O poder das nossas economias, o poder dos nossos ideais são tão importantes quanto para garantir a paz, não apenas o poder extraordinário militar. Então, nós temos que garantir que entendemos que é assim que nós podemos criar o tipo de horizonte de esperança, em vez de círculos de medo e desespero que vemos em tantas regiões do mundo. Em quarto lugar, precisamos também de um senso renovado de abertura para as pessoas de diferentes culturas e que não se parecem conosco. Uma das coisas que os Estados Unidos e o Brasil compartilham é uma sociedade multirracial, uma história multirracial. Às vezes, uma história dolorosa. E
A minha esperança é que aqui no Brasil, assim como é a minha esperança nos Estados Unidos, nós vemos isso como uma fonte de força e não de fraqueza, que as possibilidades das pessoas de passados diferentes, experiências diferentes, todas possam contribuir para fazer uma nação avançar. Esse é o futuro. Isso inclui, falando nisso, estar aberto a imigrantes nos Estados Unidos. Os imigrantes, eles abrem 30% de todos os novos negócios. Agora, como a imigração acontece, isso faz uma diferença. Tem que ser em ordem. Vai haver tensões quando os imigrantes chegam num país. Imigrantes, às vezes, podem competir por serviços, pode ser na área de construção nos Estados Unidos, por exemplo. Então, temos que ter cuidado para um fluxo incontrolável de imigração que poderia criar um retrocesso político e pode arriscar nossa habilidade de trabalhar com os imigrantes. Mas temos que reconhecer que, nessa nova era, quando todos estão conectados, nós deveríamos dar as boas-vindas. O fluxo contínuo de novas ideias e dinamismo econômico que uma imigração ordeira traz, e devemos continuar abertos também em trabalhar com refugiados e lidar com essa questão de refugiados vindo de países que têm sido devastados pela guerra. Em parte porque muitas das famílias aqui no Brasil, nos Estados Unidos, vieram para esses países, parcialmente também, porque estavam fugindo em lugares que estavam em conflito. Assim. Não podemos esquecer isso. E o meu último ponto, nós temos que reconhecer também como a tecnologia muda o jeito como as pessoas consomem informações e reconhecer que achávamos que tudo poderia ser para o bem, mas também às vezes pode ser ruim, pode ser prejudicial. E pode ajudar a dividir os nossos países. Estamos mais conectados do que nunca, mas também faz com que seja mais fácil que a gente se feche nas nossas tribos, nossas bolhas, onde só ouvimos as pessoas que pensam como a gente. E nunca aceitamos o desafio de desafiar o que acreditamos, porque tudo que nos vemos, lemos ou vemos é simplesmente é o que um algoritmo diz que a gente deveria ver. Nós ficamos tão seguros em nossas crenças que tendemos a passar por informações que não alimentam nossas opiniões, em vez de basear nossas opiniões nos fatos e evidências, provas e razões que estão ali também. Isso quer dizer que nós temos que encontrar novas formas de cultivar jornalismo independente, e há uma grande tradição de jornalismo independente aqui no Brasil, como há nos Estados Unidos. Temos que conter novas formas de propaganda que acabam tumultuando o horizonte digital, e temos que trabalhar também para ouvir as pessoas com quem discordamos, para que a gente consiga diminuir nossas diferenças e achar o que é comum entre nós. E os compromissos também que a democracia requer. Isso é difícil de fazer nos Estados Unidos. Nossa política não tem ajudado a fazer essas pontes nesse momento entre as diferenças. Há algumas razões estruturais que são únicas do nosso país para isso. A força e a influência do dinheiro na nossa política é um problema real. As políticas partidárias excessivas que são encorajadas pelo jeito como os mapas eleitorais são desenhados. Os Estados Unidos têm índices muito baixos, impressionantemente, de eleitores indo votar para uma democracia tão forte, parcialmente porque as leis que dificultam o voto estão muito mais aí. Isso vem desde os tempos em que pessoas que se parecem comigo não podiam nem votar. Então, nos Estados Unidos, esses problemas, lacunas na democracia, isso atrapalha. E os cidadãos começam a acreditar que não têm controle sobre as decisões que são tomadas numa Washington muito distante, mas não é surpreendente que, com o tempo, vocês vejam movimentos populistas, nacionalistas ou potencialmente até autoritários
avançando, fazendo progresso e ameaçando algumas das nossas tradições culturais. O Brasil tem seus problemas únicos também, mas esses perigos também existem aqui. Então, uma das coisas que eu sempre quero reforçar para as plateias com quem falo é que a democracia, na qual acredito, é a melhor forma do governo que jamais foi desenhada pelo homem, mas é difícil. Requer muito trabalho, requer investimento de cada um de nós, enquanto cidadãos, nesse processo. Requer que estejamos informados, requer que participemos. E, de fato, o progresso é frágil, não avança numa linha reta. Nós não podemos garantir que os Estados Unidos sempre vão melhorar se não fizermos com que faça melhor. Assim como o Brasil não pode ter essa garantia que a democracia brasileira está aqui para ficar, se vocês não investirem continuamente, fazer com que melhore. As boas notícias são que o futuro, eu acho, não favorece o homem mais forte. Eu não acredito que o futuro favoreça os autocratas. Não acredito profundamente que uma ordem liberal internacional não está baseada só no poder militar nem em afiliações tribais, mas sim em princípios como a lei, direitos humanos, a liberdade, e este é o futuro. É isso que nos trouxe até aqui tão longe. É isso que ajudou a promover tantas oportunidades mundo afora, isso que evitou uma nova guerra mundial. É o que tirou bilhões de pessoas da extrema pobreza no mundo. Então, aqueles que acreditam em democracia precisam falar com força sobre isso, porque os fatos e a história estão do nosso lado. Isso não significa que nossas democracias não vão ter problemas, lacunas. Nós temos que trabalhar nessas lacunas e trabalhar para resolver esses problemas, mas quer dizer que a cura de uma democracia doente é mais engajamento dos cidadãos e não menos. Não sair do espaço público. É por isso que, para o resto da minha carreira, eu vou estar focando essa carreira em fazer com que as pessoas estejam envolvidas como eles são governados, a atuar com cidadania. Eu vou usar a maior parte do meu tempo não apenas trabalhar em instituições, mas fazer tudo o que eu puder para treinar e preparar a nova geração de jovens para que assumam a liderança. Porque quando você encontra jovens no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar para onde eu tenha viajado, eles vão trazer inspiração, são inteligentes, são inovadores, eles conseguem pegar o conhecimento, eles estão dispostos a assumir riscos, de mudar o risco, e nós queremos encorajá-los a fazer isso, porque é daí que vem o progresso. Então, a Fundação Obama vai ser baseada em Chicago, mas teremos projetos e programas nas redes digitais e pelo mundo afora. Nosso programa internacional vai ser focado em criar espaço para todos esses jovens líderes do mundo inteiro, para que se juntem e comecem a resolver problemas, tanto localmente, nacionalmente e internacionalmente. E eu estou também buscando muito e querendo trabalhar com organizações aqui no Brasil nesse projeto de geração, porque estou convencido que o futuro está do nosso lado enquanto nós dermos a eles, a esses jovens, a chance de liderar. Não há um desafio no planeta que eles não podem solucionar, e nossos países juntos não possam funcionar. Eu tenho grande fé que se a gente defender o que é melhor nos nossos valores e ideias, nós vamos levar adiante um trabalho muito bom para o futuro. Então, muito obrigado. Agradeço a todo mundo agora, e eu acho que agora eu vou ouvir algumas perguntas de vocês.